Vamos trabalhar acerca das teorias sobre o abuso do direito. A gente tem a teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria eclética ou mista. Estou brincando, a terceira não existe. A gente tem a teoria objetiva ou subjetiva, tá? São as duas teorias possíveis. É capaz até de existir a terceira, só que eu acho que não vendeu o livro suficiente para a gente discutir aqui hoje, tá? Existem então duas teorias. Existe uma teoria mais tradicional, que é a teoria subjetiva, que vai entender que existirá abuso do direito quando o nosso ato praticado, embora seja amparado pela lei, for praticado de uma maneira deliberadamente, com o interesse de prejudicar uma outra pessoa. Essa é a nossa teoria subjetiva. Para a nossa teoria objetiva, o abuso do direito estará caracterizado quando estiver sendo utilizado de uma maneira anormal ou de uma maneira antifuncional do direito. Nossa teoria objetiva, portanto, vai se caracterizar pela existência de conflito entre a finalidade própria do direito e a sua atuação no caso concreto. O artigo 927 do Código Civil refere-se também ao abuso do direito como fato gerador da obrigação de indenizar. E ele também está amparado aí nas linhas dos mais modernos códigos civis, por exemplo, o Código Civil português, lá dentro do artigo 334, o BGB, que é o Código Alemão, artigo 226, o Código Civil argentino, no artigo 1071, o Código Civil espanhol, no artigo 72, e o Código Civil suíço, no artigo 2º, lá deles, do nosso Código Suíço, tá? E o nosso artigo 187, ele conceitua o abuso de direito como ato ilícito de uma maneira geral, como a gente já entendeu no primeiro vídeo de hoje. Quando a gente lê o artigo 187, ele vai falar para nós que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A gente vai entender, num primeiro momento, que a concepção adotada pelo nosso direito civil brasileiro é pela teoria objetiva. Por quê? Porque não é necessária a consciência desse indivíduo, quando exercer esse abuso, tiver um intuito de prejudicar um terceiro, ou enfim, uma outra pessoa. Portanto, o nosso artigo 187, ele estabelece ali os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, ou pelo fim social ou econômico do direito, e basta que se excedam esses limites, estará, portanto, caracterizado o abuso do direito. Portanto, o nosso Código Civil, ele vai se filiar a uma doutrina tradicional, que é a doutrina acho que o primeiro grande nome da nossa responsabilidade civil objetiva, que é o Saliceles, e a quem coube definir o abuso do direito como um exercício anormal do direito, contrário, portanto, à destinação econômica ou social do direito subjetivo, que, pela reprovada consciência pública ou social, excede, por consequência, o conteúdo do direito. Então, a gente tem uma consequência social, uma consequência econômica, uma consequência pelos bons costumes, enfim, são cláusulas abertas, mas quando você tenta contrair essas finalidades econômicas e sociais do nosso direito, a gente comete o abuso do direito. O nosso Código Civil, portanto, ele adota a teoria objetiva quanto ao abuso do direito. E a gente tem também o nosso enunciado 37 da Jornada de Direito Civil, que foi promovido pelo CJF lá em setembro de 2002 em Brasília, que diz, nosso enunciado 37, que a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito e depende de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Beleza? Então finalizamos mais essa parte sobre as teorias do abuso do direito e agora a gente vai falar sobre as características da ilicitude do abuso do direito.